Lucas, o Power BI é para minha área de negócio? E a resposta é sim. Toda a área de negócio que gere dados, de alguma forma, você consegue aplicar, criar relatórios, aplicar análises com diversos gráficos, tá? Se o seu segmento, a sua área de negócio, ela gere dados de alguma forma, pode ser isso no Excel, no TXT, no banco de dados ou em uma máquina, por exemplo. Nessa máquina tem um chip, tem uma memória ali que vai salvando ali o comportamento dessa máquina. Ela depois vai para o banco de dados, para algum lugar, e aí você consegue conectar o Microsoft Power BI nessa fonte de dados, nessa informação, e aí você cria os seus relatórios, tá? Então a resposta é sim, você consegue aplicar o Power BI para qualquer área de negócio. Você só precisa ter o dado. Se esse dado for gerado de qualquer forma, você consegue acessar com essa plataforma. Por que eu digo isso, tá? O Microsoft Power BI, ele tem hoje mais de 100 conectores nativos. O que é os conectores, tá? Ele funciona como plugins do Power BI Desktop, e esse plugin vai te auxiliar a conectar nos seus dados. Então hoje, Lucas, a minha área de negócio, ela gera um PDF para mim. As informações vêm em formato PDF. Consigo montar um relatório? Consegue. Então no Power BI Desktop, que é a ferramenta de desenvolvimento, você consegue apontar para esse PDF e consumir as informações de lá. Ah, minha informação está no banco de dados, minha informação está numa máquina. Minha máquina fica lá no Rural e ela só gera informação e grava no chip dela. Consigo acessar isso? Consegue, tá? Com essa informação do chip, você vai transportar ela para alguma base de dados. Se você não sabe o que é base de dados, é um lugar onde fica armazenado todas as informações. E lá sim, você pega o Power BI, inspeta nesse chip, nessa base de dados e consegue criar os seus relatórios, tá? Eu já passei por muitos projetos e diferentes fontes de dados que vocês possam imaginar, tá? SharePoint, OneDrive, Google, SQL Server é um dos mais conhecidos, né? Conector de pasta, então se por exemplo a sua empresa tem um RP e esse RP gera uma pasta e dentro dessa pasta tem vários arquivos, tem vários XMLs, por exemplo. Então você consegue apontar a ferramenta para lá e aí você consegue criar os seus relatórios, tá bom? Lembrando, você só precisa ter dados. Se sua empresa gera dados de alguma forma, o Power BI é aplicável e você consegue criar suas análises, tá? Eu estou aqui com essa ferramenta aberta, o MasterMaster, e aqui a gente vai falar sobre algumas áreas mais conhecidas, tá? E dentro dessas áreas, quais os KPIs mais importantes. Lucas, o que é KPIs? São indicadores chaves de performance, tá? Então, toda a área de negócio tem os indicadores chaves ali que vão responder algumas perguntas da sua empresa. Então, se você tem uma área de financeiro, você tem um gráfico de DRE, um fluxo de caixa. No operacional ali você tem a quantidade de horas trabalhadas por pessoas, horas trabalhadas por máquinas. Isso que são os KPIs, tá? E aí você consegue organizar de uma melhor forma lá dentro da ferramenta do Power BI para elencar esses relatórios para o seu gestor ter um fácil acesso para a tomada de decisão, tá? Se alguma dessas áreas que eu falar aqui, pessoal, não for a sua, que você atua hoje, coloca aí no chat, eu vou ler, tá? Não vou conseguir ler aqui em tempo real, que só estou com uma tela aqui, mas eu vou fazendo algumas pausas, eu vou ler e a gente vai debater sobre a sua área de negócio, tá bom? Então vamos lá, áreas aplicáveis com o Power BI. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Beleza, Junielto chegou, boa noite. Joia. Então vamos lá. Primeira área de negócio aqui, pessoal, uma das mais conhecidas, tá? É o financeiro. Financeiro é uma área de negócio que gera muitos indicadores, tá? Tem várias vertentes para você criar os relatórios dentro da área financeira, tá? E eu elenquei aqui para cada um desses segmentos 4 KPIs que eu julgo extremamente importantes, tá? Dentro de financeiro, o que você pode analisar? Por exemplo, rentabilidade. São um dos indicadores que você pode criar uma análise. Qual outro? Lucratividade. Lucratividade. Qual é o outro, Lucas? Faturamento. E aqui dentro do faturamento você tem os seus DREs, tem o fluxo de caixa. Já passei por muitos projetos que criam fluxo de caixa, tá bom? E qual é o último? Margens. E aqui nessas margens você pode trabalhar tanto com a margem bruta, tanto com a margem líquida, tá bom? Esses são quase os indicadores chaves que eu costumo usar dentro dos projetos que a gente atua, tá bom? Então, rentabilidade, lucratividade, faturamento, que é DRE, fluxo de caixa e margens brutas. Isso aqui você pode criar vários tipos de análise. Isso aqui pode ser por ano, isso pode ser por semana, por trimestre, por quadrimestre. Isso quem vai ditar para você são os analistas lá da regra de negócio. Então, o analista financeiro que precisa dessa informação para tomar uma decisão rápida, ele que vai dizer para você qual tipo de análise que ele quer ver em questão de tempo, em questão de área, regional, enfim.
tá? Mas esses são os 4 indicadores que eu julgo importantes. Não só indicador, eu vou trazer um dashboard que foi construído falando simplesmente dessa área de negócio aqui, tá? Então, eu vou trazer aqui para essa tela, eu vou colocar aqui para vocês esse indicador. É o primeiro, tá? Então, a gente está falando de financeiro. Esse dashboard aqui foi construído na área financeira, tá? Não foi eu que construí. Eu peguei esse dashboard no site do Luiz Serra, é um grande amigo meu, conhecido. Lá nesse site, ele tem várias análises de Power BI que outras pessoas desenvolveram e coloca no site dele para outras pessoas terem insights, terem ideias para criar os seus próprios relatórios, tá? Esse aqui foi construído pela Luciana Gonzalez e aqui tem um dashboard financeiro, tá? O que você vê aqui de cara? Aqui tem um quadrante que informa as contas a pagar, então você tem o total pago atrasado, títulos pagos atrasados, são informações cruciais que na hora que o gestor entra, ele já consegue tomar uma decisão muito rápida, tá bom? Você tem um a receber, aqui você tem um total recebido atrasado, títulos recebidos atrasados, tá bom? E aqui os principais resultados. E aqui em cima você tem os filtros. Ah, eu quero fatiar isso aqui por uma filial específica, então eu quero ver pela filial 4. Então você vem aqui, filtra a filial 4, todos os resultados aqui são da filial 4, beleza? Ah, eu quero analisar isso por um determinado ano. Então você vai vir aqui, filtra o ano que você quer analisar, que tem até 2034, tá? Que acredito que é títulos a receber. E aqui você também tem um mês e aí você consegue fatiar essas informações, tá? Esse link aqui ele é público, qualquer pessoa pode acessar esse dashboard. Então no final da live eu vou deixar aqui esse site disponível para vocês analisar todos esses relatórios aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Aqui é um overview geral, mas se você quiser entrar no detalhado dessa informação, você vem nesse botão aqui, ó, clique para analisar e ele vai trazer essa outra tela aqui. Tudo isso foi construído com o Microsoft Power BI, tá, pessoal? Todas essas telas aí, esses gráficos, esses textos, esses filtros, foram construídos com a ferramenta do Power BI, tá bom? Aqui ela repete os filtros, né? Filial, ano, mês. Aqui você tem um total pago por período, então aqui você consegue ter uma análise muito rápida, como é que foi esses valores por período. Aqui você tem pela natureza financeira, né? Então a filial 4 só tem essa natureza aqui, comissões de vendas. Só que se eu tirar o filtro aqui, ó, ele vai trazer todas as naturezas que a empresa tem, tá? Então, o total pago por matéria-prima foi 6,7 milhões, o valor pago por pagamentos e empréstimos adquiridos foi esse valor, e assim, sucessivamente, o seu gestor faz diversas análises aqui com esse painel, tá? Aqui ele tem um total pago por UF, então aqui tem Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Essa informação aqui você poderia também ver com gráfico de mapa, ou seja, eu quero trazer aqui para vocês como isso pode ser aplicado na sua área, tá? Então, quando eu for mostrando aqui os gráficos, já vai imaginando ali como vocês montariam um relatório para o seu gestor, como isso facilitaria a vida da gestão da sua empresa, beleza? Aqui a gente tem o total pago, embaixo tem o total recebido. Então, aqui tem títulos recebidos por ano. A mesma visão de cima, ela replicou embaixo, ela só mudou a métrica, né? Então, aqui é total pago, aqui é total recebido, beleza? Você tem outras abas, tem em aberto. Então, se você clicar aqui, ele vai navegar até outra página, tudo isso feito lá no Power BI também. Aqui você tem o total a pagar por ano, então você pode ver aqui qual ano que você tinha mais dívidas que você teve que pagar. Total a pagar por natureza, então o capital de giro aqui 3,5 milhões. E as mesmas visões por UF, prazo médio de pagamento por UF também, tá bom? Todas essas informações aqui detalhadas para você ter um resultado muito rápido. E esse aqui, que é um dos mais importantes, muitas empresas utilizam ainda no Excel, tá? É o DRE, demonstrativo de resultado. Então aqui você tem de fato uma tabela que vai trazer o nível do detalhe para você. Então tem a receita líquida, o EBITDA, lucro líquido e a margem do lucro líquido, beleza? Aqui você tem todas as receitas, todas as naturezas da empresa, e aqui você pode abrir no detalhe. Por exemplo, eu quero ver receita operacional bruta, o que compõe isso aqui? Então eu clico aqui no mais, e aqui ele vai falar, ó, venda dos produtos 1 até a venda do produto 7, é isso que compõe a receita operacional bruta. E aqui ele vai trazer o realizado, aqui faz um comparativo, análise vertical, análise horizontal, né? O realizado, fevereiro, e aqui por mês, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, e aqui embaixo você tem essa barrinha para o lado para você analisar essas informações ao longo do tempo, beleza? Posso fechar isso aqui. Os filtros aqui em cima também todos funcionam da mesma forma. Então, eu quero ver essa tabela aqui só por uma filial específica. Então, venho aqui na filial, coloco aqui o valor e beleza, toda essa tabela será filtrada. Ó. Vou filtrar aqui filial 4 e aqui a gente já tem
todas as informações filtradas, tá? O ano, mês e status do lançamento aqui também é muito legal, uma informação que ela achou importante colocar. O gestor vem aqui e coloca integrado ou não integrado, você vê que os valores mudam, ó. Não integrado ele diminui bastante. E aqui ele já consegue tomar uma análise muito rápida, beleza? Essa foi uma demonstração de como você pode aplicar o Power BI na sua área financeira, tá? Utilizando alguns KPIs. Claro que ali eu elenquei 4, bem resumidamente, só que tem muitos indicadores que você pode trabalhar no dia a dia, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Esse foi o primeiro, financeiro, e o segundo é o operacional. Isso aqui tem como você criar muitas análises para o segmento operacional, tá bom? Então, o primeiro operacional, capacidade e inovação, são um KPI bem importante, capacidade e inovação da empresa, tá bom? A própria produção, então você pode ver a produção por pessoa, como é que aquela pessoa produziu naquele determinado mês, naquele determinado ano, ou a produção de uma máquina, então você quer saber como é que está a vida útil de uma máquina, quantas embalagens ela pode produzir em horas, minutos e segundos. Então você pode criar dashboards no nível de detalhe que você quiser, tá bom? Mais um, investimentos. Então, quanto que a empresa está gastando para ter aquele maquinário, quanto que ela está gastando de mão de obra para qualificar as pessoas para operar aquelas máquinas, tá bom? E o último são os controles, né? Então, você precisa ter controle de tudo isso, principalmente quando você fala de máquinas, né? Vamos lá, mesma coisa. Mostrei aquele relatório construído no Power BI para a área financeira. Vou mostrar também o para a área operacional, beleza? Deixa eu achar ele aqui. Eu deixei aqui salvo para vocês. Trazer para cá, ó. E aqui a gente está fazendo uma análise operacional de um helpdesk, de um call center comum, tá bom? Então aqui você tem o total de chamados, você tem o total de chamados fechados, média diária de chamados, tá bom? Tudo isso também construído na plataforma do Power BI e esse link está disponível para vocês acessarem depois, vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então aqui você tem, ó, várias guias para navegação. Eu vou para essa análise geral aqui, que é a principal, que é assim que você entra no relatório, né? Então aqui você tem o total de chamados fechados, a média, isso ao longo do tempo. Então eu quero saber quantos chamados foram abertos e fechados por mês. Então aqui 1065, 1056 para 1129. Aqui você consegue ter a margem de, se você realmente está conseguindo resolver tudo, tá bom? Ao longo do tempo. Você tem a top 5 solicitantes por chamado. Então, qual filial, ou qual empresa, ou qual máquina requer mais atendimentos, mais abre chamados para resolução, tá? Então, aqui a gente pode ter uma análise rápida que a filial 1, por exemplo, é a que mais demanda chamados, é a que mais liga na central para resolver problemas, tá? Aqui você tem o total de chamados por problema. Então, além da filial 1, você tem por problemas. Então, aqui a maioria desses problemas resolvidos são para cadastrar usuários, rede, impressora, melhorias e outros, tá? Isso aqui também é filtrado, tá? Se você clicar, por exemplo, aqui em filial 1, todo o relatório vai ser filtrado para filial 1. Então, você tem melhorias, redes, cadastrar usuários, são o top 3 dos problemas que mais ocorreram dentro dessa empresa, beleza? Aqui embaixo você tem outras informações que é o chamados aberto ao longo do tempo. Então, aqui, junho para trás a gente não tinha nenhum chamado aberto, então começa em julho, agosto, setembro, chamados abertos por hora. Então, se você tem lá na sua base de dados a informação de horas, minutos e segundos que aquele chamado foi aberto, foi fechado, fica aqui uma análise muito bacana para você ver nesse tipo de gráfico aqui de área, né? Aqui você tem total de chamados por analista, então qual analista resolve mais chamados. Então aqui você já consegue ter um overview do cara que mais resolve problemas, o cara que mais leva o seu indicador para cima dentro da sua área, tá? Então o Lucas é o que resolve mais problemas aqui. E se a gente clicar aqui no Lucas, olha que bacana. Ele vai trazer a foto dessa pessoa. Se você tiver também isso na sua base de dados, é muito legal. O Lucas, ele faz parte da analista de suporte. Ele teve total de chamados 184 e ele conseguiu resolver 183, tá? E aí tem um chamado em aberto que pode ser que não foi contabilizado aqui. Mesma coisa, a Isabela, que vai trazer a foto da pessoa, quantidade de chamados que ela abriu, quantidade de chamados que ela fechou e o percentual de conclusão, beleza? Aqui é um overview geral. Aqui no menu você tem alguns filtros que você pode analisar, né? Então, filtro por ano, filtro por mês, ou pelo próprio analista. Quero ver um analista aqui específico. Vou filtrar a Carla aqui, vou fechar o filtro.
E aqui todo o relatório vai ser filtrado só para o agente Carla, tá? Então aqui quantas chamadas ela abriu e fechou ao longo do tempo. Aqui tem os cards totalizadores que já refletem só o dado dela, beleza? E assim você consegue fazer muitas análises. Aqui a gente tem outra abinha também de navegação, percentual de chamados fechados, né? Então total de chamados fechados por problema. Então você vê que a maioria dos chamados fechados aqui nessa empresa é por questão de permissionamento. Então a pessoa não tem acesso para acessar aquela determinada pasta, aquela determinada aplicação, beleza? Esse foi a segunda área, importante para você criar o seu dashboard. Vamos para a terceira aqui, que é comercial. Comercial veio aqui para o lado, deixa eu colocar aqui embaixo, beleza? E que comercial, tá? Quem ainda era comercial, coloca aí nos comentários, ou se ainda não apareceu a sua área aí, comenta também, que aí eu te digo se a gente vai falar dela ou não. Então vamos lá, comercial, o que você pode criar? Comercial, taxa de cancelamento, taxa de cancelamento é um ótimo indicador. Taxa de conversão, então quantas pessoas, quantos leads você de fato conseguiu converter para uma venda, tá bom? Perfil do cliente. E o último indicador aqui que eu acho muito interessante também é o ticket médio. Beleza? Esses são os indicadores, vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Para melhorar a visualização de vocês. Esses são os quatro indicadores que eu acho importante você mensurar dentro de uma área comercial. Claro que cada empresa vai ter sua particularidade, vai ter um KPI que eles gostam mais de ver, que já analisam ao longo do tempo. Mas aqui eu estou trazendo só os principais, tá? Que é os que a gente mais cria dentro das organizações. Taxa de cancelamento, taxa de conversão, perfil do cliente e o ticket médio, tá? Também tem um relatório aqui construído só com essas análises e vou trazer para você aqui, tá? Vamos pegar aqui uma análise comercial, tá bem aqui, ó. Não se preocupem, todos esses links eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Beleza, esse gráfico aqui tem bastante informação, né? Então, começando lá de cima, a gente tem todos os filtros. Então, a gente tem aqui o filtro de ano, filtro de mês, grupo, loja, região, vendedor. Todas essas visões que a pessoa que criou esse relatório acha importante analisar, tá bom? Aqui ele já tem uma informação muito importante, ó, esses dados estão atualizados do período de 1 de janeiro a 1 de janeiro de 2018, né, até 31 de dezembro de 2018. Aqui você tem esse scrolling, que ele parece aquele painel de aeroportos, né, que fica passando ali qual vai ser o próximo voo, se teve atraso, se não. Isso aqui é muito importante porque ele já traz o percentual da margem por loja. Então, por exemplo, aqui o Resort teve 24,8 a margem, Corso 23,1 e assim sucessivamente. Você consegue colocar qualquer informação aqui que você ache legal, que fique rolando ali em cima para a pessoa já olhar e já conseguir tomar uma decisão, beleza? O ano atual, então qual foi a margem do ano atual? 1.116.000. Você tem aqui essas informações, a variação, o resultado final, a margem, quantidade de pedidos, os números de clientes, tá? O ticket médio, o preço médio, beleza? Aqui você tem uma performance do ano corrente, então você tem de janeiro de 2018 a dezembro. O cinza aqui é a receita, né? O vermelho, vendas canceladas, então você consegue ter uma taxa aqui de cancelamento, consegue ver se em algum mês ela ficou muito maior. E o faturamento médio, que é essa linha aqui que traz essa variação aqui ao longo do período, tá bom? Mesma coisa, quero aqui analisar só um grupo específico, quero ver só os móveis, por exemplo. Vim aqui, filtrei móveis, opa, vamos filtrar de novo. Filtrei os móveis, todo o relatório está sendo renderizado, está sendo filtrado só para a categoria móveis. Então você vê aqui que os dados todos mudaram, né? Aqui você tem o top 5 vendedor, então você tem aqui o Disseu, Marcos, Ademir, Júlio e Davi. E aqui as fotos dele, igual eu mostrei lá no dashboard financeiro. Aqui também você consegue ver isso de forma bem clara. Isso aqui é muito legal. Mas claro, se você não quiser expor as pessoas com a foto, não tem problema, tá? Mas se você tem a informação lá e não tem problema, pela política lá de privacidade da sua empresa não teria um problema com isso, você pode apresentar aqui a foto das pessoas. Top 5 cidades, então Pelotas, Varginha, Gramado, Petrópolis, Marília, são todas as top cidades aqui que tiveram
uma performance boa, tá? Faturamento por estado, então aqui Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Também aqui você poderia aplicar um gráfico de mapa, então aqui em vez de ser faturamento por estado nesse tipo de visual, você poderia usar um mapa e aí ele ia plotando igual aqui embaixo, ó. Eu estou falando, ele está bem aqui embaixo, né? Ó. Então você poderia ter um faturamento assim, ó, dividido pelo mapa do Brasil. E aqui você tem esse carinha que é o modo foco, que é o quê? Se você não está conseguindo visualizar essa imagem boa, você pode vir aqui, dar esse modo de foco, ele vai abrir o relatório bem grandão para você, esse visual bem grande, tá? Então, se você for dar um zoom aqui, ó, você tem essas bolinhas, e o tamanho da bolinha é representativo, tá? Quanto maior o tamanho, maior o faturamento, maior a margem, enfim, o que você colocou nesse visual, tá? Então, se eu parar o cursor aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, ó, aqui ele vai trazer todas as informações para você, ó. A receita do último ano, comparativo, desse mesmo período, a variável, quantidade de clientes, ticket médio, quantidade de pedidos, todas as informações tem nesse cardzinho aí, só por você parar o cursor, tá bom? Isso aqui distribuído por todos os estados. Se você tem uma cartela de cliente internacional, lá para a Europa, lá para a África, Austrália, aí as bolinhas seriam plotadas aqui, tá? Para voltar no relatório que a gente estava, é só vir aqui no canto esquerdo, voltar ao relatório, beleza? E esse foi o gráfico que a gente encontrou para você ter algumas ideias aqui de indicadores da área comercial que você pode criar, tá bom? Lembrando que esse link também eu vou deixar disponível para vocês lá no final da live, tá? Então, falamos de financeiro, falamos de operacional e falamos de comercial, tá? Falando aqui de financeiro, alguns projetos que eu já pude participar, tá? Muitas das bases de dados, ela vinha em formato Excel. Então, a empresa ainda não tinha o banco de dados bem trabalhado, não tinha todo o amadurecimento da área de BI, então a gente acabou criando relatórios criamos dashboards em cima de relatórios do Excel, tá? Tem algum problema nisso? Não. Não é a melhor prática você conectar em arquivos Excel para deixar em produção, tá? Porque o Excel ele não tem uma capacidade para receber muitas informações. Só que se realmente for a única saída da empresa nesse momento, não tem outra arquitetura, conecta o Power BI lá e seja feliz, não tem problema vocês criar os seus relatórios a primeira vez conectando no Excel, tá? Mas depois tem que ficar claro para todo mundo da empresa que vocês precisam mudar essa arquitetura. Em área financeira, a gente pegou DREs, que era composto lá no Excel, fluxo de caixa também, pegou a fonte daquela informação, o dado, e aí a gente transformou isso em um dashboard bem bonito lá no Power BI, que toda empresa agora está acessando, tá? Porque o que acontece, quando você cria relatórios no Excel, para compartilhar isso com outras pessoas, fica muito ruim, porque você não consegue compartilhar de forma segura, né? Você tem que fazer o quê? Pegar o seu arquivo XLSX, anexar no e-mail e mandar para outra pessoa. Eu falo isso bastante aqui no meu Insta, no meu YouTube. Por quê? Quando a pessoa recebe essa informação do outro lado, seja esse arquivo, ela pode mexer. Ela pode mudar um gráfico, ela pode mudar uma métrica, e aí o que acontece? Você não tem mais rastreabilidade. E aí pode ser que o resultado chegue diferente lá para a pessoa que de fato vai consumir aquela informação, e aí a culpa vai acabar sendo sua, porque você que criou o relatório. Mas aí passou por tantas fases, por tantas pessoas, que aí isso foi se perdendo, cada um foi colocando a informação que ela acha importante, enfim, no final ninguém mais tem rastreabilidade, tá? Operacional, a gente trabalhou numa grande empresa também, a gente pegou o Power BI e conectou no banco de dados, e esse banco de dados recebia informação das máquinas de produção. Então essa máquina trabalhava 24 horas por dia. Então essas máquinas gravavam as informações no banco de dados e a gente pegava o Power BI e conectava nesse banco de dados e trabalhava vários visuais ali até em tempo real. O Power BI tem essa funcionalidade de ser real time, né? Então na hora que a máquina é ligada e gera ali algum tipo de informação de temperatura, informação de erro, o Power BI também já consegue captar essa informação e mandar lá, por exemplo, no painel da televisão. Então, você tem um painel ali no operacional, uma televisão grande, você deixa o relatório lá rodando o dia todo. E aí, quando ficar vermelho, você pode colocar algumas condicionais lá. Se ficar vermelho, é que alguma coisa está errada. E aí você pode colocar o nome da máquina, o lugar que a máquina está alocada, a pessoa responsável por aquela máquina, ou seja, vários KPIs importantes para você não deixar nenhum maquinário parado, porque a gente sabe o quanto isso custa para a empresa, tá bom? Comercial também é uma das áreas que a gente cria bastante relatório, então eles gostam de ver taxa de cancelamento, taxa de conversões, as carteiras de clientes, né, os churn rates, que são conhecidos bastante nessa área, esses termos, tá bom?
E ali eu deixei um dashboard para você analisar depois com calma, ver ali cada indicador que as pessoas criaram para você ter embasamento se você ainda não acha que o Power BI é para sua empresa, beleza?